Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou só deixar aqui uma palavra para concluir, que já foi pregado, foi falado. A palavra de Deus, irmãos, Glória a Deus. ela é tão maravilhosa que às vezes as pessoas elas pensam que qual o motivo de se pregar, qual o motivo de se falar da maneira que o presbítero Ronaldo falou, o pastor Gelson falou, né? Parece até que as pessoas, parece até que a gente é um pago para falar isso, né? Não somos pagos, irmão, falamos. Por quê? Porque não tem nenhum outro. O apóstolo Paulo diz: ainda que eu mesmo, ou um anjo desça do céu, prega outro evangelho, é anátema. Ele estava falando, ainda que ele mesmo, ou um anjo desça do céu e traga outro evangelho, é maldito. Então a gente está pregando o evangelho para o bem-estar das pessoas, para elas se arrumar, se converter, se aproximar de Deus, né? Não podemos pregar a palavra porque alguém está pagando, né? Hoje eu vou te... Quanto você cobra? Eu cobro 300. Hoje eu vou te dar 500. Então essa palavra mais leve, né? Compra até o pregador. Aleluia, Jesus. Quando a gente vê na Bíblia, irmão, o pastor Gelson pregando, às vezes a pessoa fala de graça, mas ela não sabe nem o que significa e nem por que a palavra existe. A gente sabe que é o termo favor não merecido. Ou seja, quem merecia o que a gente tem hoje? Ninguém. Ele nos favoreceu. O que ele fez? Morreu na cruz em prol das nossas vidas. O véu se rasgou de cima e embaixo. Quem não tinha comunhão com Deus passou a ter comunhão com Deus. João 11, 12: vim para os que eram meus não me receberam, todos quanto me receberam têm o poder de ser chamado filho de Deus. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Jesus, irmão, em hipótese alguma, ele viveu graça nenhuma. A graça é uma palavra que a gente recebeu dele, porque o Novo Testamento foi escrito muitos anos depois, após a sua morte. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os 4 evangelhos anos, muitos depois de Jesus ter morrido. O Antigo Testamento não existia, não era escrito. O que Jesus viveu foi o Antigo Testamento, não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito depois. A gente lendo aqui é muito fácil, a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mas foi escrito depois da morte de Jesus. Quando Jesus entra na sinagoga, que é dado para ele o pergaminho, né? Ele pegou lá e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. Onde está escrito isso? No Antigo Testamento. Por que estava escrito no Antigo Testamento? Que os pergaminhos que estavam ali na sinagoga era só o Antigo Testamento, o Novo não existia. Como é que o camarada vai escrever algo que ele nem sabe, nem aconteceu ainda? Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, entendeu? Viram os fatos após a morte de Jesus, muitos anos depois. Aí Deus deu para eles a autorização de eles escreverem. Mas o que Jesus vivenciou na sua época aqui na terra foi o Antigo Testamento. Não existia Novo Testamento. Os irmãos têm ideia, a Bíblia Sagrada tem 31.000
173 versículos. 31.173 versículos. Levaram aproximadamente 1.600 anos para juntar isso aqui tudo. Não quero nem perguntar quanto tempo levou para separar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Irmão, aproximadamente 1.600 anos para chegar até aqui, ó. E ela não está em ordem cronológica, porque o livro de Jó, ele é contemporâneo ao livro do Gênesis. O que é contemporâneo? Viveram na mesma época. O livro de Jó, segundo os estudos, ele é contemporâneo ao livro do Gênesis, né? É o livro da mesma época. Mas Deus não está preocupado com ordem cronológica. Deus não está preocupado, né, com secretismo religioso. Deus não está preocupado. Deus está preocupado com a salvação da nossa alma. Porque o Adão e a Eva, a Bíblia diz que ele foi expulso do jardim. E a Bíblia diz que Deus colocou um querubim a cada lado da porta da cidade, do jardim do Éden. E não deixou que eles voltassem. Então a porta se fechou. Aí Jesus vem e diz: eis que eu sou a porta. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o bom pastor. O que é que diz em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio para condenar o mundo, veio para salvar o mundo. Versículo 18: mas quem não crê no Filho vai ser condenado. Por quê? O versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então Jesus se apresenta como caminho, como a verdade, como luz, como bom pastor. Ele mesmo disse em João 10,10: o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância.